Bom dia e obrigado pelo convite para falar sobre comorbilidades na perturbação do espectro do autismo. É um espectro muito alargado e as comorbilidades não são coisas que ocorrem ao mesmo tempo que a perturbação do autismo. É que há tantas formas diferentes de ser, de se manifestar o autismo, que o problema é como é que nós sabemos intuir e reconhecer de facto essa dificuldade na maior parte dos casos, sendo que as pessoas podem ser terrivelmente diferentes umas das outras, mesmo dentro da própria família. E lembram-se que antes, no DSM-4, o padrão de classificação incluía estes 3 itens e que depois, e bem, no DSM-5, foi tentado agrupar os 2 primeiros numa coisa que é a perturbação da relação entre a comunicação, da interação, comunicação verbal, não verbal, e a perturbação na variedade de comportamentos. O que é que nos faz distinguir a ser necessário uma pessoa com alguns traços, com uma perturbação grave, ou de uma pessoa sem dificuldades, pelo menos nesta área, que nós intuímos como sendo uma perturbação do autismo? É o quê? É o olhar, é o falar, é a maneira como se mexe, é a comunicação, é o uso simbólico dos gestos. Há uns meses atrás vi o caso de um menino que talvez chamamos Arthur, que era um menino que não falava nada que se percebesse e não percebia nada do que se lhe dizia. Com 28 meses não falava nada, não dizia uma palavra que se percebesse e não conseguia perceber nenhuma instrução dos pais. Muito bem disposto, um sorriso permanente, incapaz de pedir as coisas. Há vários chimpanzés e primatas que apontam as coisas com a mão toda, mas só nós é que utilizamos o indicador para apontar. Cada vez menos, aliás, porque os adolescentes agora preferem o polegar. Alguém chamou a atenção que até as campainhas das portas podem utilizar mais o polegar do que o indicador, tal é o uso que lhe foi dado. Seguramente isto é verdade, porque a ressonância funcional mostra que há muito mais espaço ocupado pelo polegar do que pelo indicador no córtex parietal de um e do outro lado. Mas ele tinha esta coisa bizarra, tinha esta história de que ele era incapaz de apontar e pegava, caracteristicamente pegava na mão da mãe do pai, ou do adulto, para ir buscar as coisas que queria, abrir a porta, a torneira, etc. Mas quando eu perguntei à mãe assim, mas ele aponta com o dedo esticado, a mãe, bem, apontar não aponta, e eu vejo o miúdo olhar para a mãe, olhar para mim, olhar para a minha mão e começar a olhar para a mão dele e que teve uma clara ecopraxia, fez um movimento perfeitamente igual e não só teve a preocupação de apontar como eu estava a apontar, exatamente com o indicador, mas também de olhar para a mãe para ver, e para mim, para ver se estava a ser igual. Como pedindo, no fundo, uma homologação dessa coisa que ele estava a fazer. Miúdo com imensa capacidade de fazer uma imitação, como a ecolalia, aliás, também é, e, no entanto, com uma dificuldade em perceber que a mão da mãe é diferente, integra uma parte do corpo da mãe, que é uma pessoa extremamente importante para ele, de quem ele gosta, um miúdo que faz muito poucas birras e que repete muito pouco as coisas. Embora ande paciente sempre à parte, com um sorriso, utilizando novamente a mão dos adultos para alcançar as coisas. O que é isto? É uma quê? É uma perturbação do espectro do autismo? É uma perturbação específica da linguagem? Como classificar
este espectro largadíssimo de coisas que às vezes, mas nem sempre, apresentam um atraso, uma deficiência intelectual. Muitas vezes, a maior parte, se calhar, apresentam capacidades especiais. Muitas vezes, mas nem sempre, têm dificuldades em se pôr no lugar do outro. Muitas vezes, mas nem sempre, têm dificuldade em olhar e olhar nos olhos. Muitas vezes, mas nem sempre, têm dificuldade em falar e em compreender o que é dito. O que é que faz que nós consigamos perceber que se trata de uma coisa desta família, embora seja completamente diferente da pessoa que está ao lado? Juntando este conjunto de sindromático, que às vezes é mais claro no que toca à linguagem e à comunicação, outras vezes é na motricidade, outras vezes é na empatia, outras vezes é na confusão e no detalhe, no predomínio do detalhe, na tirania do detalhe, outras vezes é na repetição, na dificuldade de utilizar o jogo simbólico, na tolerância à frustração, no espectro de interesses, no ritual, na resposta e na procura de estimulação sensorial. E mesmo em relação à linguagem, as coisas mudam. De facto, as coisas mudam tanto nos diversos componentes da linguagem, como mudam na própria perturbação específica da linguagem, cuja característica predominante pode ser de dificuldades, digamos, por exemplo, na compreensão sintática das coisas, mas mais tarde essa ter sido mais ou menos ultrapassada e aparecerem dificuldades maiores na pragmática, que não eram óbvias até então. O que é isto? O que é esta perturbação do espectro do autismo? E porquê é que a epilepsia é tão frequente na perturbação do espectro do autismo, mas também é muito mais frequente na perturbação específica da linguagem em pessoas que não tenham perturbação autística do seu desenvolvimento? Eu passo um bocadinho a correr, porque estou a ver ali o cronómetro, a história do Chereshevsky, do Mozart e de outros tantos casos. Todos nós percebemos que fazer esta conta não pode ser feita em 5 segundos. Mas um rapaz que eu sigo ainda hoje era capaz de o fazer em 5 segundos mais rapidamente do que eu tinha na possibilidade de consultar a máquina de calcular. E esse mesmo rapaz, que tinha uma displasia grave na base, na região temporal do lado esquerdo, era portador de uma epilepsia que se tornou intratável e que foi preciso abordar cirurgicamente, ficou sem crises, mas perdeu 2 das características que, aliás, muito invulgarmente, rarissimamente ou quase nunca aparecem associadas, que é a capacidade de calendário e as capacidades de cálculo. Por um motivo qualquer, são coisas que funcionam. Aqueles que têm normalmente umas capacidades de cálculo não têm capacidades extraordinárias ao nível do calendário e vice-versa. Podemos falar muito sobre isto, mas eu acho que o José Paulo Monteiro mostrou todos os slides que me disse ontem que ia mostrar. Há seguramente lá uma frase do Eric Kandel, que dizia que quando nós precisamos de perceber, quando nós tivermos percebido porque é que o autismo, os autismos é assim, também vamos perceber muito sobre o sistema nervoso. De facto, há coisas que nos levam muito mais a perceber o que é que é o cérebro. Há poucas coisas como a perturbação do espectro do autismo, exatamente pela variedade de expressões. Mesmo na própria família, o miúdo, de facto, tinha estas capacidades de cálculo e de calendário, foi operado, e foi só por acaso que a mãe disse: olha, ele tinha estas coisas que eram tão engraçadas, porquê é que isto desapareceu? Porquê é que isto desapareceu? A memória ocupa lugar. Eu tenho dito várias vezes, suscitado um trabalho que alguém, e que também já devo ter apresentado, acho eu,
há 2 anos, numa reunião da PPDA, sobre a capacidade total da memória, e ter perguntado qual é a capacidade da nossa memória, lembrando que uma pen com 1 giga leva um filme, daqueles que a gente vê na televisão, a pirateia do computador. E depois, se isto, 1 giga é necessário para levar um filme, por exemplo, 2001, Odisseia no Espaço, qual será a capacidade da nossa memória, tudo o que nós soubemos e sabemos? Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém que não saiba a resposta? Já toda a gente sabe a resposta? Não. Bem, os estudos engraçados, não têm nada a ver, feitos pelos informáticos, foi feito de uma forma analógica, disseram que realmente a memória total, a nossa memória total é de 227 megabytes, portanto menos de 1/4 de giga. Quer dizer que nós só precisamos de guardar esquiços das coisas e depois ter acesso, reconstruir a todo momento. Mesmo a cara das pessoas mais importantes para nós não temos a cara toda, temos o essencial para distinguir as outras caras. E depois, finalmente, vamos reconstruir a todo momento aquilo que precisamos. O Craig, se não me engano, Craig Venter, acho que é um dos homens que fez a primeira descodificação do genoma humano, tem essa coisa que se chama a fantasia. A fantasia é esta dificuldade de imaginar uma coisa, ver uma coisa sem estar à frente dela. Portanto, sabe que, por exemplo, que a filha tem os olhos verdes, mas não, é incapaz de imaginar a cara da filha ou de reconstruir ou de ter presente essa imagem. Há gente para tudo, de facto. Ele diz, aliás, que isso deve ter ajudado a ir tão longe na capacidade que ele tem de ter ido tão longe. E nós, todos os dias, temos que reconstruir a nossa base de dados. Todos os dias, todas as noites mais precisamente, e essa capacidade de reconstruir a nossa base de dados é se calhar a coisa mais importante. E se nós não tivermos capacidade, se calhar temos uma coisa parecida com a perturbação do espectro do autismo em diferentes áreas de funcionamento. Às vezes na socialização, a labilidade do afeto, a resistência à mudança e aos medos, o déficit de atenção, as competências lúdicas, a ecolalia, as birras, o uso simbólico do gesto, o controle dos esfíncteres, as competências especiais. Só uma memória limitada é que obriga a uma pessoa, quando começa a prestar atenção a outras coisas na vida, como o meu amigo que foi operado e ficou sem perturbação, sem epilepsia, perder também estas capacidades incríveis e tornar-se uma pessoa muito melhor, muito mais dada e muito mais prática, até fazer desportos de equipa, etc., coisa que era perfeitamente impossível no seu passado. E, de facto, estereotipias, tipo de marcha, escolha de gestos, rotinas, circunstâncias, a parte e o todo, são apenas exemplos que nós puxamos de cada lado para identificar uma coisa que chamamos perturbação do autismo. E às vezes ela envolve mais as coisas grosseiras, outras vezes as finas. A memória pode ser marcadíssima para algumas coisas, mas horrível para outras, mais frequentemente a linguagem, a visual, como o Dr. José Paulo chamou a atenção. As diferentes funções matemáticas, diferentes dificuldades ou facilidades no conhecimento das fases. Deixem-me lembrar o que aconteceu com a hiper e hipossensibilidade dos estímulos sensoriais. Durante anos eu vi as pessoas estarem a fazer análise ao sangue, a tentar dosear as endorfinas, para perceber porque é que crianças e adolescentes com perturbação do espectro do autismo tinham tanta dificuldade, procuravam tanto a utilização de coisas dolorosas e magoavam sempre no mesmo sítio, eram tão avessos a determinados estímulos que não sentiam como dor o simples tocar e depois aceitavam que um prego ou tirar sangue ou ter uma agulha não fossem em nada complicados. Estava errado, o princípio estava todo errado, porque mesmo se fosse um problema de hiperendorfinémia, endorfinas, outro neurotransmissor, depois falámos há bocado, no sangue, o limiar para a dor estava muito mais elevado para todas as formas Não, é que para cada pessoa e para cada modalidade, aquilo que lá está, por alguma razão da sua história, foi a coisa que ficou. E essa maneira de ficar com aquela coisa é aquilo que individualiza e que lhe dá as características que depois, no seu conjunto, nós associamos ao espectro do autismo. Isto foi uma introdução que já foi muito
muito longa, e eu passaria a uma declaração de princípios. Nós temos de ter cuidado com os testes que fazemos e com as avaliações que pedimos e com os diagnósticos que fazemos à partida. Há pelo menos uma clínica onde eu sei que até eu me custa passar ao PEP, com medo de ser diagnosticado como à espera, porque realmente o risco é muito grande, não há ninguém que não saia de lá com o diagnóstico. E a capacidade de nos enganarmos com base nos testes é idêntica àquela que pode nos enganar com um aperto de mão. Por exemplo, os testes enganam muito e enganam até 20, 25 pontos de diferença, e a diferença toda entre o normativo e o patológico. Já vi muitas crianças, por falarem de um amigo imaginário, estarem medicadas com neuroléticos de forma continuada, uma asneira, porque todos nós devemos ter amigos imaginários, já que às vezes nem conseguimos ter amigos reais. Depois, é uma tempestade perfeita, o fascínio por dinossauros, intolerância aos ruídos da sala. Intolerância aos ruídos, como intolerância às luzes, como intolerância aos cheiros, é uma característica de muitas das pessoas, muitas, mas não todas, pessoas têm enxaqueca. E, de facto, tem um limiar muito mais baixo para reagir a coisas sensoriais, a visão e a audição à cabeça, a luz do oftalmoscópio, a luz muito forte, um cheiro, do que outras pessoas. E nós documentamos isso em potenciais evocados somatosensoriais e auditivos e visuais, potenciais gigantes. De resto, pessoas sem qualquer perturbação do espectro autístico. E se gostam de dinossauros, como todos nós gostamos numa determinada fase, estamos feitos do ponto de vista diagnóstico, que às vezes é muito fácil de pôr e muito difícil de tirar. E também a presença de estereotipias. Muitas estereotipias são perfeitamente normais. E há muitas crianças que têm estereotipias e que o tempo se encarrega de fazer desaparecer. Mas, se cada vez que há estereotipia há um susto no adulto importante para a criança, estamos da boa ou da má maneira, com um reforço positivo ou negativo, estamos muito facilmente a fixar esse sintoma, porque a criança já sabe, cada vez que faz um balanceio, uma coisa assim, vê um trocar de olhares entre os pais, vê uma modificação da expressão, que pode ser apenas mais um passo para ajudar a fixar isto na próxima década. E temos prevalências diferentes que já devíamos ter conhecido, e que o Zé Paulo, que é a pessoa que dirige o centro e que mais casuística fundamentada tem sobre todas as patologias neuropediátricas, mostrou, em relação à afluência de novos casos, que nós temos, por exemplo, há 20 anos atrás, a incidência de perturbação da ansiedade era de 1% na população em geral e que agora é de 20%, não é verdade? A perturbação do espectro do autismo também, à medida que desceu a prevalência de deficiência intelectual, aumentou a prevalência de perturbação do espectro. Em Londres, a prevalência de bipolaridade é cerca de 5 vezes menor do que em Nova Iorque, função de diferentes critérios, embora seja uma população relativamente parecida. E em França não há quase PHDA, também é um bocado de exagero da parte deles. Portanto, há muitas coisas que nos podem enganar numa avaliação diagnóstica, a valorização isolada das anamnésticas, do exame, da avaliação dos exames complementares, depois, nomeadamente, os neurotransmissores obtidos no sangue, na impossibilidade de os fazer no líquor, a não valorização da natureza não linear do desenvolvimento. As pessoas às vezes fazem progressos incríveis em 3 meses e depois parece que estão parados durante 6 meses a seguir. São raras as pessoas que têm um desenvolvimento completamente linear e contínuo. A não valorização da variação do normal. Mas isto não é normal. Uma criança que não consegue nomear as cores aos 5 anos pode estar apenas distraída ou pode responder, como já respondeu uma vez certo, mas a mãe está inquieta, pergunta novamente, e ele bloqueia e diz: o que é que esta me está a perguntar? Esta pode ser a mãe ou pode ser a educadora. E começa a avançar outras hipóteses para ver se acerta. Porque não pode ser, porque aquilo ele já disse. Se a mãe não ouviu, ele falou baixinho, mas ele já disse, ou imaginou ter dito. A não valorização da natureza comórbida
De antes dizia-se que não se podia fazer o diagnóstico de dislexia se houvesse déficit de atenção, lembram-se? Igual. E a não valorização da adequação dos meios para o utente. Lembram-se do Piaget, todos nós nos lembramos do Piaget, aquela história da avaliação das quantidades na criança. Punha 5 biscoitos e assim numa fila deste tamanho, e depois punha mais 5 aqui. E depois podia dizer, tira a fila que tem mais biscoitos. E me chegava à fila de baixo e arrancava a maior parte deles. Depois foi preciso décadas, 2 ou 3 décadas de interregno, e eu adorei ler o Piaget, mas para alguém mostrar que se pusesse 6 biscoitos numa fila ainda mais curtinha, o miúdo já não se enganava. Quer dizer, a avaliação da quantidade havia um problema na maneira como era feito o teste e a avaliação. E é porque nós, em todas as perturbações de desenvolvimento, não temos esta coisa, ou é ou não é, ou tem uma fratura ou não tem, ou tem uma pneumonia ou não. Há umas pessoas que são muito boas, como por exemplo o Cristiano Ronaldo, nos pontapés de bicicleta, e eu devo estar aqui nesta parte, e a maior parte das pessoas está aqui. Na leitura também, há pessoas que são maravilhosas a ler, que leem tudo o que tem, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso presidente, outras que podem demorar 1 minuto a ler uma primeira linha de um texto, e a maior parte das pessoas está aqui. Às vezes pode passar mais para a esquerda, mais para a direita, conforme a prática, começar a ler de novo um livro no verão, etc. A natureza comórbida que o Gilbert depois adaptou ao essence, ao conceito de essence. Tem uma criança que não fala e que não olha, pode ser tudo. Pode ter estereotipias, pode ter ecolalia. O que é que pode ser? Pode ser uma perturbação específica da linguagem? Pode. Com estereotipias, sim. Com ecolalia, sim. E pode ser só isso e não ter uma perturbação de espectro autismo. O que é que faz ao Arthur? O que é que ele tem? Ele tem uma forma de transição. Não tem repetição, não pode ser perturbação do autismo. Mas porquê é que ele trata a mãe da mesma forma que trata todos os outros adultos? Carinhosamente para todos, mas parecendo não a distinguir como especial. O que é isto da mão e do corpo, e do corpo que tem essa mão? E, finalmente, esquematizando, a avaliação pode ficar prejudicada pela ansiedade presente, pelo espectro de interesses reduzido, pela compreensão daquilo que é pedido por alguém que está a fazer a avaliação e pela atenção que é prestada pelo próprio e que não colapsa ao fim de uns instantes. E ao longo da vida nós temos 3 ou 4 situações que são comórbidas e que podem complicar. Vou passar um bocadinho a correr a epilepsia. As pessoas às vezes têm muito medo da epilepsia. A epilepsia, a maior parte das vezes, é uma coisa banal. Para algumas pessoas não é, e para essas pessoas pode estragar a vida, é verdade. Mas a grande maioria das situações de epilepsia é uma situação banal, com risco mínimo e com capacidade, bem pensado, de não estragar a vida, nem a maneira como as pessoas olham para elas. Mas, de facto, se há coisa que é tão variado como a própria perturbação do espectro do autismo, é a maneira como uma determinada epilepsia se pode revelar. E pode-se revelar como pequenas ausências que desaparecem com doses mínimas de medicação ao fim de um tempo, ou como uma epilepsia completamente intratável, cheia de atividade epilética durante o sono e com uma dificuldade imensa em controlar. Crises de todos os tipos. Crises mioclónicas, crises tónico-clónicas generalizadas, crises mioclónicas, crises de ausência, crises tónicas parecidas com síndrome de Lennox-Gastaut. Há crianças ou jovens com perturbação de espectro do autismo que sofrem imenso com a epilepsia e outras que não têm epilepsia nenhuma e se resolve muito facilmente na sua diferente variabilidade. O problema é saber o que é que estamos a fazer. E há uma coisa que nos ajuda muito, é saber se é sempre a mesma coisa. Se ocorre de manhã e à noite, se ocorre em várias circunstâncias e se também tem coisas à noite. E se as coisas que têm à noite também são iguais às coisas que têm durante o dia. E se as coisas que são sempre as mesmas. E um vídeo obtido, um registro de vídeo obtido com um telemóvel pode ajudar perfeitamente a ver claro. E nessa altura, dada a dificuldade que é muitas vezes fazer um exame elétrico, um exame eletroencefalográfico, isso pode ser suficientemente útil para nos fazer iniciar uma medicação
ou não. E depois a própria resposta à medicação, como nas pessoas sem perturbação do autismo, também varia, porque há pessoas que são extremamente resistentes e outras que precisam de determinados medicamentos e outras não. Conta mais para mim, às vezes, o peso, a sensibilidade, as alterações de comportamento, os medicamentos são mais capazes de trazer depressão ou euforia, a capacidade de tirar o sono ou de acordar, ou a capacidade de dar sedação. Tudo isto deve ser tomado em conta quando nós fazemos, temos uma atitude terapêutica. Mas o diagnóstico é muito ajudado por esta pergunta. É sempre a mesma coisa nas diversas circunstâncias. Não, são crises muito diferentes. Umas vezes até desmaia, até perde o contacto, está bem. Mas é sempre a mesma coisa, às vezes muito mais exuberante e prolongada, mas é sempre assim que começa, é sempre da mesma maneira. E isso ajuda muito a perceber que episódios de interrupção da consciência ou de alteração do movimento que ocorrem em paroxismos são coisas que ajudam muito a tomar decisões. Apesar de tudo, não faria eletroencefalograma a ninguém com uma perturbação de espectro do autismo só por fazer. Faria se houvesse sinais de uma deterioração muito grave e tardia no seu funcionamento e muito marcada para excluir causas epiléticas dessa deterioração, embora nós saibamos que a maioria das crianças com perturbação de espectro, depois de terem um desenvolvimento que parece quase normal, depois tem uma perda dessas características. Depois, a hiperatividade. Eu não gosto nada do termo de hiperatividade, pois o problema é a atenção. E a hiperatividade é apenas uma manifestação de desatenção. Mas há crianças que não são hiperativas, são hipoativas. E eu vejo a atenção antes como uma dificuldade em estar bem acordado, em focar. E em filtrar, e portanto, em filtrar o que não é importante, em filtrar o que não é importante para aquilo que é uma tarefa em especial. E todos nós, portanto, há pessoas que são desatentas porque estão tão focadas numa coisa que não prestam atenção a mais nada. Nós vemos isso muito na perturbação de espectro do autismo. E há pessoas que são desatentas, que é a maior parte dos miúdos nas escolas hoje em dia, que prestam atenção a tudo e não se concentram numa coisa. Tudo que vem à rede é peixe. O problema é filtrar. E o que é importante e o que é que não é. Bem atento é o guarda-redes à espera do penalti. Bem atento é a pessoa que bate com o carro. Bate com o carro, a adrenalina sobe, ficamos muito mais acordados do que estávamos 15 segundos atrás e saímos só para ver onde batemos. Só depois é que vê o resto tudo, o risco contínuo, o sinal, o outro carro, se embora, etc. Tudo que não era relevante para perceber aquilo que nos preocupa, o que é que batemos, o que é a moça do carro, etc, etc. O resto só vem depois. Estar atento é estar bem acordado. O guarda-redes à espera do penalti, a adrenalina que sobe. Pelo contrário, estar desatento é estar mal acordado. É a pessoa que está a tentar ler uma coisa antes de adormecer, no dia seguinte vai ter que sair a correr, quer ler aquilo tudo porque tem que ler, mas basta que alguém espirra ou que alguém tussa e vai ter que voltar atrás e ler tudo novamente desde o princípio. Quando não estamos bem acordados, é muito difícil passar as coisas da memória RAM para o disco rígido. É esse o problema dessa atenção. São os miúdos que estão a ouvir a professora muito atentos e a professora a pensar, o Ricardo está tão atento a olhar para mim, e o Ricardo a pensar que ela tem bigode e que vai ter que cortar o bigode, para citar a coisa mais... E este tipo de coisas, de dificuldade em filtrar o que é relevante. Tenho vontade de fazer xixi, o outro vai-me chatear no recreio, agora tenho uma pedra no sapato, depois o outro deu um pum. Toda uma quantidade imensa de coisas que não são relevantes para aquilo que é importante, que é acabar a leitura do enunciado. E este tipo de desatenção é aquela que mina, de facto, os resultados escolares. E, de facto, todos, só para acabar esta parte da desatenção na problemática em geral, todas as estratégias que nós temos para aumentar a atenção são estratégias que nós temos para aumentar a vigília. Um berro. Acorda, concentra. Um calduço, que agora é proibido. O sentar na primeira fila, acorda, concentra. A medicação, o café, o desporto, tudo coisas que acordam, concentram. Acordam, concentram. Acordam, concentram. São as coisas que aumentam a adrenalina naquela altura. E isso é fundamental para ajudar as pessoas a reter a informação. E isto é válido
na pessoa que não tem queixas autísticas, mas é também válido na perturbação do espectro do autismo. Há muitos miúdos que saltam facilmente de uma coisa para a outra. Eu sigo 2 irmãos, muito diferentes, um é loiro, outro é moreno, um é todo bonito e o outro é todo feio. É um sorriso, uma simpatia, adora o desconhecido e vai logo falar com um sorriso a toda a gente e procura tudo e com imensa ternura, e o outro mal vê que é um sítio, não coisa, mas a gritar e ficar aflito e não diz nada, sendo capacidades ótimas do ponto de vista cognitivo, em coisas como os puzzles, etc. 2 irmãos, por causa do tempo, completamente diferentes do ponto de vista físico, completamente diferentes do ponto de vista de fenomenologia autística, digamos assim. Portanto, há muitas formas diferentes, mesmo dentro da própria família, de fazer. Agora, as crianças com perturbação do autismo têm muitas vezes, não porque têm um comportamento hiperativo, mas porque saltam muito facilmente de um coisa para o outro. E essas crianças são prejudicadas na escola são. Qual é o problema? É que a gente deve fazer um ensaio com medicação, se o café não ajudou. E fazer um ensaio com medicação significa utilizar as mesmas... Reparem, a cafeína faz exatamente a mesma coisa ao sistema nervoso que a Ritalina, o metilfenidato. O Concerta, a Ritalina, o Rubifeno, é tudo a mesma coisa, são tudo nomes diferentes para a mesma coisa, a mesma molécula que se chama metilfenidato. E a cafeína faz exatamente o mesmo efeito, porque aumenta as catecolaminas, aumenta a dopamina, aumenta a noradrenalina, que é aquilo que eu preciso que seja aumentado para ajudar a focar, para deixar de pensar que a professora tem um macaco a cair do nariz, quase a cair, e ver o seguimento da equação. E isto é algo que nós precisamos ter aumentado, mas não é para ele se portar bem lá em casa, é para ele ter a capacidade de focar e, portanto, fazer o registro. Porque a regra nos miúdos desatentos sem perturbação do espectro do autismo é esta, que os pais não percebem. Sabia perfeitamente as coisas na véspera, tivemos a estudar isto, chega ao teste e esqueceu. Pior ainda, vem cá para fora, não abriu o livro e de repente lembrou-se. O que é que aconteceu? Teve pouco tempo para pôr as coisas no disco rígido, ficaram mal arrumadas, mas o simples facto de estar a dobrar as coisas e pôr na mochila e sair ali furioso de ter deixado uma página em branco foi suficiente para voltar a pensar nelas e de repente reconstruir uma coisa muito mais sólida. Esta é a única coisa que é importante numa criança com perturbação de déficit de atenção. Sabe as coisas e depois esquece. É variável, às vezes levanta o dedo e é o único que se lembra de uma solução que nem a professora se tinha lembrado para resolver as coisas e depois caduca em coisas básicas que a gente já sabe há 2 ou 3 anos e parece que está a regredir. E quanto mais a gente pergunta, menos ele sabe. Nem sequer coisas básicas. Portanto, parece que a labilidade daquilo que está disponível e a capacidade de ser executivo nessas alturas é aquilo que é preciso aumentar. Também na perturbação do espectro. Com esta ressalva. Eu começo com o café, porque o café é uma coisa que nós aceitamos como bom. Cafeína e Ritalina, ou metilfenidato, é igual do ponto de vista do sistema nervoso. Só que era preciso dar muitos cafés para ter o mesmo efeito que a Ritalina, que é um químico, a cafeína é natural. Portanto, mas o café, para quem gosta, com bastante leite ou não, é uma coisa, e açúcar, etc., pode ser uma coisa que ajuda a ver ou não. Porque às vezes dá-se um bocadinho e tem um efeito um bocadinho de coisa e só depois, quando se dá mais, é que se percebe. Portanto, não há como começar com doses milimétricas de um metilfenidato pequenino num sábado de manhã em casa para ver como é que responde e se consegue levar as coisas mais até ao fim. Porque quando já experimentou isto e não resultou. Não, deram-lhe uma dose ao quilo de peso. Quando dar coisas ao quilo de peso é bad practice, má prática. Os medicamentos que têm coisas sobre o sistema nervoso é uma caixa preta. Nós não sabemos como é que as coisas acontecem, ou pelo menos ainda não sabemos. De modo que dar medicamentos por quilo de peso é válido para os antibióticos. Queremos espalhar o antibiótico de uma forma uniforme na circulação sanguínea. Mas aqui o medicamento é dado em função da expressão dos genes. E a função da expressão dos genes varia.
Eu posso ter uns genes completamente ativados ou desativados, simplesmente porque aquela pessoa que eu estava interessado desapareceu e está doente, ou já foi para outra escola, a namorada não sei quantos, vou chamar, o professor não sei quantos, há uma separação latente entre os pais, a avó está doente e vai morrer, uma quantidade imensa de coisas emocionais que altera a expressão dos genes e, portanto, dos nossos neurotransmissores ao longo das semanas. Muda muito, mudamos todos muito e isso faz parte do estar adequado a várias paisagens ao mesmo tempo, vários ambientes ao mesmo tempo, que é exatamente aquilo que falta na perturbação do espectro autista. É a dificuldade de se adequar e ter jogo de cintura para se modificar em função da circunstância. E depois, o que é que a gente faz? Dá 1/10. Eu começo com 1/10 de metilfenidato, por exemplo, e depois vou subindo devagarinho até a mãe dizer, já chega. E isso devia ser quase assim, embora não com pontos de partida tão baixos, em relação à maior parte das crianças. A gente não sabe, faz devagarinho e vai aumentando. É preciso conquistar os pais para esse ano. Depois, tenho, este acho que é o último slide, tenho a coisa mais importante, que eu acho que é, de facto, a única coisa que vale a pena lembrar no fim desta comunicação, se houver alguma para lembrar, é o comportamento. Eu acompanho, eu já sou muito antigo, eu acabei o curso em 75, imaginei a qualidade do ensino de que sou portador, do ensino médico. Parte das minhas notas foram dadas por consenso entre a minha turma. Houve um colega que me baixou a média e eu imaginei a bagunça que isto foi em 74 e em 75. Eu, portanto, estudar foi só depois, mas em 81 estava a trabalhar na antiga sede da Liga Portuguesa dos Deficientes Motores, que era ali na Rua da Junqueira. E nessa altura havia já pessoas com deficiência intelectual que eram diferentes umas das outras, porque às vezes eram muito espertas para umas coisas e passavam completamente ao par de outras. Havia muitas maneiras de chamar coisas a isto. Desarmonia, perturbação pervasiva. E eu acho que muitas dessas coisas ainda são válidas, embora a sua origem muito psicodinâmica tivesse sido responsável por maldades sem eu querer, do saber, que na altura era o saber científico. Nós sabemos hoje que existe um grande componente genético e há muita coisa que a gente ainda não sabe. Devemos ter 1000 genes, pelo menos já houve 1000 genes identificados como podendo ter participação na perturbação e são precisos 6, 8 a 10 para, em constelação, estando presentes, já estavam presentes no tio avô de um lado e no primo direito do pai do outro lado, etc, etc, em constelação eles funcionarem para mim de uma forma tóxica que não funcionaram no irmão mais velho e não viram funcionar no irmão mais novo ou, em 20% dos casos, até pode vir a funcionar também, embora de forma diferente. Agora, o comportamento é a expressão daquilo que acontece numa criança que tem uma dificuldade de leitura, um padrão estereotipado e repetitivo de leitura das circunstâncias e um padrão estereotipado e repetitivo de funcionamento e de interação com elas, tanto na apreensão como na expressão. E a coisa mais importante é que nós devemos fazer tudo para evitar que isto corra mal a uma criança a quem diagnosticamos dificuldades nesta área e também a quem não identificamos dificuldades nenhumas. As birras são um ato agressivo e quando uma criança faz uma birra nós temos que mostrar que estamos zangados com ele e não fazer aquilo que nós fazemos muitas vezes, que é o que parece, tudo isto parece ser um bocado contra a natura, que é pronto, a chorar, anda cá, coitadinho, ele não percebe, tem de ser uma das pergas, não sei qual. Ele não percebe. Se não são os pais, podem ser os avós, os cuidadores, os educadores. É assim, não se pode ser minimamente condescendente em situações como sejam de heteroagressão.
E não importa nada que os miúdos andam à batatada com os outros. Faz parte, eles próprios aprendem que não se pode bater em todos, depois isso volta-se contra eles. Agora, contra os adultos não. Porque os adultos são os representantes das figuras de autoridade. E se lá em casa uma criança levanta a mão para a avó ou levanta a mão para o pai ou para a mãe, e se a mãe pega nele, distrai, dá-lhe beijinhos, consola, explica que não pode ser, temos um problema. É que a criança pode nunca mais conseguir deixar de reagir assim sempre que for contrariada. Há uns tempos atrás, veio de um voo internacional para a consulta uma criança que tinha sido expulsa de todos os colégios do centro da Europa por mau comportamento. E a mãe dizia assim, triunfante, viu, doutor, olha o que ele fez no meu braço. E mostra uma série de bastonadas colocadas no braço. E respondia assim, está a ver, ela, chamemos Alice, por exemplo, estava com o arco do violino a bater. E diz a mãe assim, olha que ela bateu-me durante 1 hora. E eu a dizer-lhe, oh Alice, tu estás a fazer isso com o arco do violino, que ainda por cima é um instrumento tão bonito. Esta mãe é tonta, bem entendido. Mas o que existe aqui é apenas uma forma extremada de uma situação de compreensão e dar a compreender aos outros coisas que não podem ser dadas a compreender senão por body language e por expressão. Não se bate, é evidente que não se bate. Nem os pais devem bater nunca nos filhos. Eu também já iria preso. Mas também porque estamos a fazer o jogo deles. E nós funcionamos, nós, cuidadores, educadores, pais, técnicos, funcionamos num ponto acima. Há um fosso, que é um fosso de gerações, que não nos permite entrar sequer em contacto sobre esse aspecto. E o que acontece é que os miúdos têm direito a todo o mimo do mundo, mas só quando se portam bem. Todas as explicações do mundo só quando estão calmos. Não quando estão a fazer uma birra. Quando estão a fazer uma birra, eles já sabem que a birra é alguma coisa gratificante. Uma mãe que é psicóloga tinha um miúdo com um problema grave. Eu estava a falar sobre o que é que devíamos fazer quando ele começa deita-se no chão e começa a bater com a cabeça no chão. Tum, 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 tum. E eu disse, o que é que a senhora vai fazer agora? E a mãe nem sequer olhou para mim. Ela que insistia que a culpa era do colégio. A culpa é do colégio porque em casa não faz. Atenção, isto é uma resposta terrível. Quando o problema está no colégio e não existe em casa, é porque é em casa que está o problema. E a criança que é treinada literalmente a auto ou hetero-agredir-se, agredir, está simplesmente a ver reforçado um mecanismo de resposta que vai ficar para sempre. E como as crianças com perturbação de espectro, quando apanham um determinado paradigma, o mantêm durante as décadas a seguir, é preciso ser muito mais insistente na adoção de mecanismos. O que é que a senhora vai fazer agora? E a senhora nem olhou para mim e foi correr pôr-lhe a mão entre a cabeça e o chão. Olha, senhora, ele está a fazer isso, nós estamos aqui, porque ele quer sair, quer ir lá para fora fazer não sei o quê com o tablet e não sei quantos. A senhora não lhe faz isso, porque ele já, pelo menos, já conseguiu fazer uma coisa, que é interromper a nossa... Desapareceu. A mãe não queria saber. Coitado, ele não percebe. Não percebe porque está treinado a só perceber aquilo que lhe interessa. E este tipo de coisas não tira que nós tenhamos todo o mimo do mundo para lhe dar, mas não há compreensão numa circunstância destas. Isto é válido para crianças com ou sem perturbação de espectro autismo. E a maior parte dos comportamentos que nós temos hoje, de crianças que estão hipermedicadas e que, como todos sabemos, vêm em todas as guidelines, não há indicação para tratamento crónico com medicação nas perturbações de espectro autismo. Não há indicação para tratamento crónico com neuroléticos na perturbação de espectro autismo. Não há. Eu não sei como é que hei de dizer isto mais vezes. Não há critério nenhum, objetivo ou subjetivo, que mereça uma administração crónica de medicação. Não são só os efeitos médicos de ganho de peso, de perturbação metabólica, só mais 3 minutos, pode ser? Não é, de perturbação metabólica, de risco metabólico, de risco cardiovascular. Não são só esses. É
obnubilação, o desfoque, a incapacidade de estar atento e, portanto, de fazer novas aprendizagens e de modificar, a coisa mais difícil na perturbação do espectro do autismo, que é modificar o próprio padrão de interação com os outros e com o ambiente. Uma mãe que interrompe uma conversa com o pai para vir a correr, pôr-lhe a mão debaixo da coisa, sendo que ele só faz isto porque a mãe e o pai estão ali. Uma mãe que pega nele e dá beijinhos e mostra, vamos ali, não sei quanto, não sei o que mais, está só a reforçar, porque a seguir, a começar a bater, vem uma coisa boa, que são beijinhos, colinho, etc, etc. Não é. Trata-se como se tratam os espasmos de soluço. A criança começa a chorar e fazemos como dizia para fazer o Carmona da Mota, o professor de Coimbra, de pediatria, acho eu, que dizia assim, minha senhora, isso é muito grave, não lhe toque. Vá à casa de banho, deixe-o onde está, vá à casa de banho e abre a torneira de água quente. Quando a água quente sair bem quente, pega numa toalha, enxagua bem e vá. Já a criança estava a chorar. O problema não é chorar, é não chorar. Mas as crianças crescem com toda a coisa de saber. Basta começar a ameaçar o choro e tudo se resolve. Como estas. Basta começar a levantar a mão. E depois as escolas dizem só pode vir se estiver medicado. E, portanto, há um ciclo vicioso, não só de ganho de peso, mas também de dificuldade de aprendizagem completamente acrescida por pessoas que estão a fazer risperidona meses seguidos sem qualquer critério. Portanto, não há, vem em todos os livros, não há indicação para neuroléticos para adormecer, não temos tempo para falar sobre o sono, não há indicação de neuroléticos para o comportamento, há medidas que são feitas de padrão de reação que se pretende que sejam iguais na escola, no ATL em casa, nem sempre é fácil, mas seguramente o pior dos cenários é aquele em que a escola e atividades de tempos livres e desporto, etc., corre tudo bem, e em que as pessoas são capazes de impor regras que se representam de facto para um monitor a expressão presente de barreira e ato geracional, e depois chega à casa e tudo se amolece com o tablet. Se não tem o tablet faz uma birra, se tem o telemóvel faz uma coisa. A criança tem que sincronizar com os adultos e com o mundo dos adultos, e não os adultos sincronizar com a criança, no próprio interesse do miúdo. Porque se vai começar a agredir sempre que não tiver as coisas, ele está feito para a aprendizagem. Não só por causa da medicação, mas por causa da maneira como está à espera que as outras pessoas reajam. Portanto, isto é uma coisa que não havia, tem graça, há 30 anos. E há cada vez mais, porque os novos critérios de diagnóstico deram um estatuto de cidade à perturbação do espectro do autismo, que ainda bem, com associações de pais e associações e uma muito maior consciencialização. No CADIM, por exemplo, a doutora Sandra Pinho dinamiza uma procura de criação de atividades entre pessoas com perturbação e empresas, e realmente temos tido alguns bons resultados, com empresas a contratar pessoas que foram lá fazer estágios de um dia e depois estágios de um mês e depois são contratadas para a vida, e que mostra que é preciso adequar o mundo à pessoa e a pessoa ao mundo. Mas há coisas que nós não podemos fazer, é deixar para trás. Só porque tem uma perturbação de espectro, só porque tem não sei quantos, deixar que ela faça aquilo que nunca foi tolerado a nenhum dos irmãos, que é levantar a mão para um grande. Para os colegas, eles que resolvam. Para os grandes, não. Porque os grandes, quem levanta a mão para o pai ou para a mãe, vai levantar a mão para tudo o que é professor. Levantar a mão, ou ausentar-se, ou ignorar, ou cruzar os braços e recusar e dizer que não faz, etc, etc. Portanto, não é tão diferente assim acompanhar as perturbações do autismo e as pessoas sem essas perturbações do autismo, por variadas que sejam. Uma última palavra para as doenças médicas. Uma criança que está muito bem e começa a fazer birras pode ter uma situação médica. E uma situação médica escondida, uma cárie, uma otite, uma infecção interna, pode ser uma fratura que passou desapercebida, obriga sempre a ser despistada quando uma pessoa encontra uma mudança de paradigma na maneira como
Mas as crianças, se tratadas e acompanhadas cedo com regras que têm que ser mais firmes, mais consistentes e em relação aos padrões comportamentais, é muito melhor para o miúdo, porque vai aprender mais e vai estar muito mais adequado, e pessoas querem-nos ali à volta ao contar dos outros. Está bem? Pronto, muito obrigado.